Olá, sejam todos muito bem-vindos ao NP Agro. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor de agronegócio do INSPER, Marcos Yanck, que vai falar um pouco sobre o atual cenário global, a geopolítica global, o que está acontecendo e como isso impacta aqui o agronegócio brasileiro. Marcos, obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Para começar, queria perguntar para você, chegada do Trump, novamente, à Casa Branca, segundo mandato, como isso muda? Muda alguma coisa? Não muda? Fica como está? Como essa chegada do Trump novamente à Casa Branca pode mudar, pode influenciar, interferir de alguma forma em como o agronegócio brasileiro se relaciona, não só com os Estados Unidos, mas como com o mundo todo? Bom, Alexandre, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aí, parabéns pela nova plataforma, né? Eu acho que é um momento extremamente único, né, e delicado que a gente está vivendo, né? Não é um novo governo, alguns estão dizendo que é um novo regime, né? Alguns estão dizendo que é a volta da lei das selvas, né, ou a lei do mais forte, né? Alguns dizem até que é a volta dos grandes impérios, né? Porque agora a América do Norte, que o Trump está querendo, de certa forma, controlar mais, inclusive o Panamá e a Groenlândia, aí tem a Rússia e tem a China, né? Tudo isso pode levar a uma situação inédita, né? E eu acho que realmente a gente tem aí alguns temas que interessam muito ao agro brasileiro, né? O Trump entrou já com muitas medidas. É claro que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o que ele fez até agora foi a inauguração e uma série de medidas executivas, mas muita coisa tem que passar pelo Congresso, vai ter contestação judicial, vai ter contestação dos países afetados, então pode ser que lá na frente não seja nada do que ele disse que ia fazer no primeiro dia, né? Não vai ser trivial. Mas, assim, se a gente olhar o que ele disse, acho que tem três temas que interessam ao agro brasileiro. O primeiro é o tema das tarifas, né? As várias coisas que ele está anunciando em termos de imposição unilateral de tarifas, né? Inclusive, às vezes, até ligadas a razões que não tem nada a ver com tarifa, né? Ele está dizendo que a tarifa do México vai ser colocada porque o México precisa controlar a migração ou precisa controlar a entrada de drogas lá nos Estados Unidos, né? Então, são coisas assim que rompem todas as regras que foram criadas desde 1945, né? E é curioso que os americanos, no período entre guerras, tiveram uma grande alta tarifária, né? No período da Grande Depressão, nos anos 30, a lei Smoot-Hawley, né? O Smoot-Hawley Act, elevou a tarifa americana na ocasião de 25% para 50%, e gerou uma espiral protecionista no mundo inteiro naquela época, que foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial, porque gerou inflação, tinha um período lá de depressão, e depois os americanos, ao final da guerra, foram construtores do sistema das Nações Unidas, do sistema GATT, que começou a disciplinar comércio, depois a Organização Mundial de Comércio, que estabeleceu um monte de regras, e agora o que nós estamos vendo é que essas regras estão sendo rasgadas, simplesmente, com a imposição unilateral de barreiras ao comércio, e mesmo coisas assim ligadas a cotas, enfim, a subsídios, um monte de coisa que foi disciplinado está deixando de ser com essas medidas. E o Trump, particularmente, gosta da ideia de tarifa, né? E tarifa é algo que tem tudo a ver com o agro, porque o agro é 50% da exportação e o agro é forte exatamente em comércio, né? Em 2017, no primeiro governo Trump, ele impôs uma tarifa sobre a China na faixa de 20%, a tarifa aplicada dos Estados Unidos né, em torno de 2, 3%, é bem baixa. Ele impôs 20% sobre a China retaliou, aumentando as tarifas para produtos americanos, e o Brasil saiu ganhando no agro, porque a gente substituiu os Estados Unidos em soja, em carnes, e vários outros produtos, principalmente soja naquela ocasião,
E nós, então, exportávamos menos do que os Estados Unidos e passamos a exportar hoje o dobro do que os Estados Unidos exportam para a China no agro, né? Nós estamos exportando 60 bilhões de dólares e os americanos 30 e poucos bilhões de dólares, né? Isso se deve à política, à guerra comercial que o Trump fez naquela ocasião. Hoje é uma situação bem mais complexa, né? Primeiro porque não é só China, ele está falando de botar tarifa no Canadá, no México, na União Europeia, eventualmente até aqui no Brasil, né? Então não é mais uma coisa tão focada como foi aquela, né? Ele está relacionando essas tarifas com atitudes que não tem nada a ver lá com o comércio, né? Então eu acho que para a gente dizer como vai impactar o agro, a gente precisa primeiro saber como que elas vão ser aplicadas, né? Se elas são dirigidas a país específico, a produtos específicos. Ele até falou de compensações ligadas com taxação de empresa multinacional, né? Então, por enquanto, é um monte de balões de ensaio, né? Então, assim, se for uma coisa como foi a primeira guerra comercial, isso beneficiou o Brasil. Agora, se eles, ao mesmo tempo, taxam o Brasil, pode prejudicar o nosso acesso lá nos Estados Unidos, pode gerar uma espiral protecionista. Você sabe que aqui no Brasil eles querem baixar as tarifas lá de etanol, que o Brasil cobra, a gente quer baixar as tarifas de açúcar deles, né? Então, como é que vai ficar isso? Vai ter barganhas, vai ter coisas desse tipo, ninguém sabe ainda. Tem um outro risco também, que já começou a surgir lá em Washington, né, que a China já estaria conversando com os Estados Unidos para fazer um acordo. Eu não acho que vai ter acordo cedo, nada disso, né? Vai ser uma coisa lá na frente, mas um grande acordo Estados Unidos-China, que envolvesse um monte de itens da agenda bilateral deles, pode vir em detrimento do agro brasileiro, né? Então, a gente pode ganhar ou perder, dependendo de como essas coisas forem implementadas, né? Então, eu diria que esse é o principal impacto. Depois tem também impacto na questão do controle de pessoas dentro dos Estados Unidos, né, a questão da migração ilegal, e o outro tema que tem impacto é o tema do meio ambiente, do clima, né, a gente pode falar disso daqui a pouco. Não, a gente com certeza vai abordar isso. Voltando na questão tarifária, seja algo que possa beneficiar o Brasil, que seria uma taxação a outros países, no caso da China, ou uma coisa negativa que taxe o Brasil, propriamente dito, um país como os Estados Unidos tomar medidas protecionistas como estão sinalizadas aí, pelo menos, isso não é bom, né? Você comentou que lá no Entre Guerras foi um dos motivadores até para a Segunda Guerra, enfim, não quero imaginar que isso possa acontecer novamente, mas seja como for, isso não é bom, ter um retrocesso nessa política de livre comércio que os Estados Unidos incentivou durante tanto tempo, não é bom para o agro, para o Brasil, para o mundo como um todo, tá certo? Ou estou errado nessa leitura? Exatamente, Alexandre, porque eu vi até algumas pessoas do agro, né, falando, então agora ele vai novamente taxar a China, e a China vai retaliar, e o Brasil vai ganhar mercados, como aconteceu de 2017 para frente. Eu acho que isso é muito precipitado, essa análise, né? Quer dizer, se for só isso, talvez aconteça, mas tem muito mais coisa em jogo hoje, e eu acho que o agro não deve, em hipótese alguma, comemorar protecionismo e guerra comercial, né? Porque o que nós queremos são mercados abertos, mais acesso aos nossos produtos, a gente continua expandindo produção e vamos continuar expandindo, mas depende de mercados, os mercados estão lá fora, né? E o mundo está mais protecionista hoje do que estava 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, a gente tinha negociações internacionais de comércio, tínhamos instituições funcionando para tentar derrubar tarifas e disciplinar barreiras não tarifárias, como se fez na área sanitária, na área técnica, né? Agora, num mundo sem regra, né, com as instituições multilaterais em frangalhos, né, a Organização Mundial de Comércio hoje não tem capacidade nenhuma de regular o comércio, né, o próprio órgão de solução de controvérsias não está funcionando, né?
Então, eu acho que comemorar a guerra comercial, principalmente uma guerra comercial que é feita por arranjos unilaterais ou bilaterais, né, é muito complexo, né? Eu sempre brinco aqui que em briga de elefantes, quem acaba apanhando é a grama. E é o que acontece se Estados Unidos e China entram num grande acordo, né? Nós somos a grama, né? Então, eu acho que a gente precisa lutar por disciplinas na área de comércio internacional que sejam seguidas, né? Que combatam subsídios distorsivos ou barreiras tarifárias, não tarifárias absurdas, ou mesmo tarifas discricionárias. Mas o Trump não está nem aí com nada disso, nem com multilateralismo, nem com. Ele quer reciprocidade. Né? Ele escreveu um livro lá atrás, acho que foi em 1988, que se chamava The Art to Make a Deal. Né? E ele já colocava essa ideia: não, você precisa pedir muito e depois sair negociando. E é o que ele está fazendo. Né? E ele já começa falando de tarifas sobre os seus vizinhos. Né? A América do Norte é uma região super integrada hoje. Canadá e México, Estados Unidos, têm uma interdependência enorme, né? Mesmo no agro. Né? Os grandes clientes do agro americano são Canadá e México, não é a China. Né? Então, na hora que ele mexe nessas tarifas, ele pode, inclusive, causar um problema doméstico. Por quê? Porque, né, até uma coisa curiosa, Alexandre, é que ele tem algumas medidas que ele tomou que são muito positivas para a economia, que ele vai tomar, né? Corte de imposto, por exemplo, desburocratização, desregulamentação, busca de eficiência governamental, botou o Elon Musk lá, tudo isso pode levar a crescimento da economia americana. Mas aumentar as tarifas de importação e controlar migração pode prejudicar a economia americana, né? Porque pode tornar os produtos importados mais caros, com efeito inflacionário, e pode faltar mão de obra em setores estratégicos, né? Como é, por exemplo, a agricultura lá nos Estados Unidos, que depende disso. É exatamente isso que eu ia comentar. Os Estados Unidos têm uma dependência, né? Algumas indústrias, eu tive a oportunidade de visitar algumas indústrias de carne bovina nos Estados Unidos alguns anos atrás, e eu vi uma presença de estrangeiros, né, de imigrantes, muito grande. Eram regiões mais afastadas, os grandes centros, como é aqui, né? Ou seja, os frigoríficos não estão perto de Nova York, né, de Los Angeles e tudo mais, mas estão em regiões centrais dos Estados Unidos, onde está a produção efetivamente, e tem uma presença muito grande de estrangeiros. De certa forma, você restringir ou banir aqueles que estão sem documentação, como ele já prometeu, enfim, pode ter um efeito de você ter um encarecimento da mão de obra, né, você ter uma escassez de mão de obra, consequentemente, vai haver um aumento desse custo, e que, muito provavelmente, acaba sendo repassado para a indústria de alimentos como um todo e gerando mais um fator inflacionário, se isso, de fato, aconteceu. Ou seja, existe esse risco, efetivamente, de, além de outras tarifas, mas essa escassez de mão de obra também gerar esse impacto, ter esse impacto inflacionário na economia americana, e que provavelmente, certamente, vai acabar gerando reflexos no mundo como um todo, né? Eu acho que quando ele aumenta a tarifa e, ao mesmo tempo, controla fluxos migratórios e deporta pessoas, né? Ele vai deportar trabalhadores que são fundamentais para indústrias capital, que são mão de obra intensivas, né? Então, você pega a parte de frigoríficos que você viu, né? Que usa muita mão de obra, a parte de frutas, legumes e verduras, né? Essas produções ligadas na olericultura, na fruticultura, depende de mão de obra. Então, e essa mão de obra é essencialmente feita por migrantes, né? Então, eu acho que isso pode realmente afetar o agronegócio americano e afetar também e gerar inflação, e inflação gera juros mais altos, né? Então, eu acho que tudo isso, a impressão que dá é que ele tem alguns mantras que ele já vinha trabalhando e agora ele assumiu e jogou tudo em cima da mesa, mas é difícil saber o que vai vingar, o que não vai vingar.
né? Até porque a reação do mundo será muito, muito forte contra isso, né? E pode, o meu medo assim, maior é que você comece a girar espirais, né? Espirais de retaliação, né? Porque uma coisa é você criar uma guerra comercial bilateral, outra coisa é isso se propagar para outros países, afetar a produção de certos produtos, encarecer essa produção, né? Então, acho que tudo isso a gente ainda vai saber agora nos próximos capítulos, né? E tem também, né, a questão ambiental. Ele já anunciou que saiu do Acordo de Paris e vai ter as suas consequências, né? Tentando imaginar o que isso poderia ter isso aqui para a gente, a questão da bioenergia, né? Seria, na minha leitura inicial aqui, o que pode ter mais reflexos, né? Tem a produção de etanol aqui, o etanol nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor de etanol do mundo, né? Então, você avalia que possa ter reflexos por lá, nessa produção de biocombustíveis, de bioenergia lá nos Estados Unidos, consequentemente, gerar um reflexo aqui no Brasil também? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que os três fatores mais relevantes dessas medidas até aqui anunciadas são tarifas, talvez esse é o mais importante, o mais impactante, a questão dos fluxos migratórios, né? E o combate à ilegalidade, e na questão do meio ambiente e do clima, nós somos afetados principalmente pelo debate sobre energia limpa, né? Porque o Brasil tem uma história muito positiva, né? O mundo é 15% energia renovável e 85% energia fóssil, né? O Brasil é 50% renovável, 50% fóssil, né? Então, a gente já tem uma história de uma matriz energética diversificada e limpa, com desde as hidrelétricas, depois eólica, solar, biocombustíveis, né? Biomassa, né? Então, a gente tem várias fontes de energia limpa e esse é um ativo importante na transição energética e o Brasil fez a lição de casa. Então, na medida que essa agenda perca importância, é muito ruim, eu acho, né? A gente acaba saindo perdendo numa área que a gente já está consolidado há várias décadas como muito eficiente. Da mesma forma que a nossa COP30 aí, nesse momento, perdeu uma perna, né? Porque sem os Estados Unidos vai ser muito mais difícil chegar a qualquer medida mais importante tomada por governos no mundo, né? A COP, E outra coisa também, a própria agenda de ESG empresarial, né? Muitas empresas vão dizer, bom, mas né, já não é mais tão relevante quando nos Estados Unidos essa agenda perde importância. Quando ele fala que vai perfurar poços de petróleo, ele vai animar muita gente em torno do mundo a fazer o mesmo, né? Então, eu acho que essa agenda é uma agenda que para nós, pelo menos em termos de bioenergia, é uma agenda negativa. e você avalia que possa ter algum tipo de retrocesso nesse processo de tentar controlar a temperatura do clima, né, em 1,5%? Sim. Aliás, ninguém está conseguindo controlar, né? Se você vê o resultado das COPs, é muita conversa e poucos resultados, né? Está sempre se prometendo a implementação do que foi acordado lá atrás. Eu acho que a saída dos Estados Unidos é uma notícia ruim para essa agenda, né? Então, de fato, né? É claro que tem coisas nessa área que já não estavam funcionando. O mercado de carbono, por exemplo, ainda é uma ficção, né? Mas agora, com a decisão de sair das negociações, né? A gente tem visto já que, independente do Trump, os próprios bancos e muitas empresas estão tirando o pé do acelerador, já estavam tirando, né? Então, eu acho que existe aí um downgrade nessa agenda que é preocupante. E no caso da relação do Brasil, do Mercosul, na verdade, né, com a União Europeia, e o Brasil, obviamente, está dentro disso, nessa nova legislação europeia,
Essa saída dos Estados Unidos pode fazer, de alguma forma, a Europa dar um passo atrás na implementação dessa legislação, de passar a fazer as exigências que estão descritas ali, ou não? Você acha que a Europa segue esse fluxo da legislação ambiental dela, independentemente do que os Estados Unidos vão fazer nessa questão, nesse ponto de meio ambiente? Olha, até aqui a Europa seguiu as suas próprias diretrizes, inclusive com legislações mais rígidas até do que as de outros países, né? E eles implementaram diversas, né? O Farm to Fork, o UDR, que é essa legislação anti-desmatamento, eles foram além do que outros países estão fazendo. Agora, eles têm que enfrentar resistências domésticas, né? Você tem visto, desde o protesto dos agricultores, era contra, essencialmente, a rigidez da legislação europeia para a produção de alimentos, né? Vários países reclamando, empresas reclamando que hoje a legislação em geral, aí nem empresas agrícolas, empresas gerais, falando que a legislação é muito rígida, é muito cara, né? Então, há protestos dentro da Europa, e há também mudanças de governo na direção de aliados do Trump, né? De gente da direita que pensa como ele, em vários países europeus, né? Então, eu acho que o que vai fazer, o que pode provocar mudanças na Europa é o que está acontecendo internamente lá dentro, né? Mas é óbvio que quando os Estados Unidos mudam de rumo completamente, isso acaba também impactando na Europa, né? E vai também impactar na Ásia, né? E outras regiões do mundo, não há dúvida disso. Você avalia, assim, de uma forma geral, dá para dizer, ou ainda precisa esperar que o agro aqui do Brasil, dado o que já temos na mesa, né, pelo menos dito, né, tem que ver, como você disse, o que vai ser implementado efetivamente. O agro do Brasil, com a chegada do Trump na Casa Branca novamente, é bom, é ruim de modo geral, ou ainda é incerto? Eu acho que depende muito da dose e do que vai ser feito, né? Eu acho que a informação de hoje, que vai mexer com tarifa, que vai controlar migrantes, que vai sair da agenda climática, que não vai dar bola nenhuma para o multilateralismo. Esse é outro aspecto também, né? A governança global já está em frangalhos, e o Trump vai ignorá-la, né? Isso é ruim para o mundo, porque tem muitos temas que são globais, né? Comércio é um tema global, segurança cibernética, terrorismo, clima, são temas que você não resolve dentro da fronteira do país, né? E havia alguma coordenação internacional desde o pós-guerra, que inclusive criada pelos Estados Unidos e pela Europa, essencialmente, e hoje ela está em frangalhos, né? Então, e não há jogo que funcione sem regra, né? Sem juiz, sem regra, né? Tudo, né, na vida tem que ter regras do jogo, que são as instituições, né? As organizações funcionam porque há instituições que definem as regras do jogo, né? E o que nós estamos falando aqui é de um mundo, de uma nova ordem até, ou de um novo regime, que vai substituir esse que estava vigente aí desde o final da Segunda Guerra. É isso que a gente está falando hoje, né? Inclusive com medidas unilaterais que não são permitidas pelo atual regime, né? Então, assim, eu acho que é impossível dizer, Alexandre, se a gente ganha ou perde, né? Vai depender muito de como isso for implementado, né? Se você tem uma guerra comercial Estados Unidos-China localizada que torna os produtos americanos menos competitivos na China, no agro, o Brasil é o grande ganhador, né? Porque o nosso maior concorrente hoje no agro, no mundo, é os Estados Unidos, né? Nós estamos agora superando os Estados Unidos na exportação de commodities, né? Mas se você pegar a exportação agro total, os Estados Unidos é maior que a gente, porque eles exportam produtos de valor adicionado que a gente ainda é meio capenga, né? Então, ele é o nosso competidor. Se é uma guerra localizada Estados Unidos e China, o Brasil pode eventualmente ganhar. Agora, se essa guerra se estende para outros países, se ela chega ao Brasil, né? Vamos lembrar que a China é o nosso mercado número 1 hoje no agro. O segundo
é a União Europeia. O terceiro hoje é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um mercado que vem crescendo para os nossos produtos de agro. Eles tiveram problemas com a carne bovina, com as indústrias, com a competitividade da carne e passaram a comprar bastante da gente, né? Eles também compram vários outros produtos aqui do Brasil importantes, né? Celulose, enfim, um monte de coisas aí que fazem parte de uma pauta. Hoje nós exportamos 10 bilhões de dólares para os Estados Unidos e 55, 60 bilhões de dólares para a China. Então, é um grande mercado, apesar de ser bem menor, e pode haver questões bilaterais aí envolvendo tarifas e tal. Então, acho que é muito cedo ainda para falar em ganhos. Tem uma vantagem aí nessa história, é que o Brasil não é alvo dessa política do Trump, né? Pelo menos até aqui. Ele está mais preocupado hoje com a América do Norte, que é que ele transformou agora num grande caldeirão fervente, né? Quando ele anunciou tudo que ele disse, não só Canadá e México, Panamá, Groenlândia, né? Tem uma série de questões ali. Eu acho que a Europa, obviamente, é foco dele, China, obviamente Rússia e a questão lá com a Ucrânia, Oriente Médio, né? A gente está meio fora de atenção. Até alguns falaram assim, né, quando ele fez aquela declaração dizendo que as relações com o Brasil são muito boas e que o Brasil depende mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil, né? Meio assim que não dando importância. Eu até achei que é bom isso, porque se ele está falando basicamente de aumentar a tarifa, de fazer exigências, né? Se ele prestar atenção mais nos outros do que na gente, pode ser até bom, né? Não, é verdade. E para a gente só terminar aqui, uma avaliação sobre... Ele tá abrindo um saco de maldades, de certa forma, né? Então, quando você não quer ser prioridade do saco de maldades, né? Então, é melhor ficar longe. Fica longe dessa briga, é a melhor solução. E só para a gente concluir aqui, Marcos, você, algumas empresas do agro do Brasil importantes, em especial as de proteínas, né? Elas estão tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos também, né? Então elas têm essa dupla jornada, uma dupla cidadania, digamos assim. Você acredita que essas empresas de alguma forma possam sofrer algum tipo de impacto, assim, ter algum tipo de reflexo com essas políticas todas? Na de carne a gente falou que a questão migratória pode ser um problema, né? Mas tem algum tipo de outros reflexos que você imagina que possa acontecer e ter, né, efeitos diretos sobre essas empresas? Olha, eu acho que, de certa forma, o Brasil se transformou no grande, na região que mais atrai hoje, não só grandes trades, né? Mas também as empresas que produzem insumos, né? Máquinas, equipamentos, fertilizantes, pesticidas, sementes, né? Você tem empresas, principalmente americanas e europeias, atuando nessa área, né? Mesmo as grandes trades são majoritariamente americanas e europeias, mas os nossos clientes são cada vez mais os asiáticos, né? Principalmente nesse momento a China, né? Então, eu acho assim, né, do jeito que o mundo está hoje, a gente está convivendo com essa realidade que um pedaço principalmente do capital que está investido no agro brasileiro é de origem ocidental, vamos chamar assim, mas os clientes são cada vez mais orientais. Se você pegar hoje a Ásia inteira, ela representa 70% do que o Brasil exporta, né? A China está em 35, 40, e se você pegar o Oriente Médio, sul da Ásia, sudeste da Ásia, nós vamos a 2/3, né, do que a gente exporta. Então, obviamente, é lá que estão os nossos mercados, mas a nossa tecnologia, em grande parte, vem do Ocidente. Eu acho que num mundo globalizado, isso vai continuar funcionando, mas se o mundo desglobaliza, e se você tem essa formação de grandes coalizões de países baseados na história do friendshoring, né? Friendshoring eu vou fazer negócio com quem for próximo em termos ideológicos, né? Isso pode gerar atritos que a gente
não está conseguindo lidar hoje, né? Tipo assim, pressão. Olha, você não vai ter investimento se você fizer negócio com a China, né? Ou coisas discricionárias, por exemplo, se você veja que o Milei agora, essa semana, já está anunciando a possibilidade de um acordo comercial direto com os Estados Unidos, sem passar pelo Mercosul, né? Então, quer dizer, isso já é um sinal do tal do friendshoring, né? Então, quer dizer, se o mundo caminha para isso, claro, o fato da Argentina fazer um acordo não vai ter impacto, mas se amanhã ou depois tem uma guerra hegemônica, uma guerra mais importante em termos de Estados Unidos e China, nós estamos com os fornecedores de tecnologia vindo de um lado e os clientes do outro, né? Então, eu acho que isso pode se agravar, sim, e é uma coisa para a gente ter na antena, né? Para quem está nos assistindo aqui e trabalha em empresas do agro, essa área de geopolítica hoje tem que ser parte de qualquer reflexão estratégica de qualquer empresa, né? Há uns anos atrás, ninguém dava bola para isso, né? A gente achava que o mundo era plano, né? Que estava resolvido o problema com a globalização. Agora voltou a geopolítica, né? E a geopolítica para o agronegócio é um assunto a ser estudado diariamente, porque o que faz o nosso agro crescer é a demanda internacional, que está espalhada hoje em 200 países que a gente exporta, né? E a gente tem que entender como é que vai ficar a nossa inserção global, né? Com essas mudanças que estão acontecendo, né? Ela certamente vai sofrer mudanças em função desses fatos recentes que a gente está comentando aqui, né? E talvez esse seja o setor da economia brasileira que mais tem que se preocupar com esse tema, né? Porque esse é um tema que está diretamente ligado ao resultado que nós alcançamos nos últimos anos. É verdade. Podemos ter casos TikTok no agro brasileiro, né? Ou seja, empresas tendo, de certa É uma forma... ótima analogia, né? Você ter aí pressões vindos de fora, né? Sobre indústrias, sobre o comércio, sobre o governo, né? Enfim, em função desses novos conceitos que estão surgindo aí, o friendshoring, o nearshoring, né? São coisas que já estão sendo ditas e que o Trump agora está dando um formato, né, a isso. Mas vamos aguardar, sabe? Eu acho, por exemplo, mesmo a questão das tarifas, né, conforme eu falei, você tem impacto dentro dos Estados Unidos que podem gerar inflação, juros. Então, pode ser que a coisa não saia do jeito que ele anunciou, saia de uma maneira mais cadenciada, né? Dentro da própria equipe dele tinha gente dizendo, não vamos sair fazendo tarifa alta cross the border, vamos começar devagar, né? Subir essa tarifa devagar. Ou seja, eu acho que as coisas não estão ainda muito claras para onde elas vão. Maravilha, Marcos. Mais uma vez, obrigado aí pela conversa, pelo seu tempo. Vamos mantendo contato e se tiver alguma leitura, alguma visão nova aí, a respeito do que está acontecendo no mundo e os impactos para o agro aqui, pode sempre contar com a gente. Um abraço. Muito obrigado, sempre à disposição e muito sucesso aí para a nova plataforma, INP Agro.